Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta história. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Trazei o novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque esse meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou.
Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, mataste para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós. Podemos sentar? Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, ao vivo, a transmissão dessa missa. Semana passada nós tínhamos telespectadores que nos assistiam lá da Austrália e mandavam um abraço para todo mundo. Nós estamos vivendo esse tempo bonito que nós chamamos de tempo comum. Hoje já é o domingo de número 24, 24º domingo do tempo comum. Portanto, restam apenas 10 domingos para chegarmos ao final desse tempo litúrgico que nós chamamos de tempo comum. E nesse final de semana, nós somos convidados a contemplar o amor de Deus. Nós somos convidados a olhar para esse Deus que olha para cada um de nós com amor de Pai, com um amor único, com um amor eterno, com um amor infinito. Nós somos convidados a olhar para esse Pai que olha para nós não a partir dos nossos defeitos, mas a partir da vontade que bate no nosso coração de sermos melhores. A primeira leitura que nós ouvimos, tirada do livro do Êxodo, o capítulo 32, é a primeira leitura do nosso folhetim. O livro do Êxodo, gente, a gente precisa entender uma coisa. Tem alguns autores que diz que quem escreveu o livro do Êxodo foi o próprio Moisés, 2000 anos antes de Cristo, portanto, há 4019 anos atrás. E hoje nós temos um trecho que relata o momento em que Moisés sobe na montanha ele recebe as tábuas da lei, e o povo não pode subir a montanha. No imaginário do povo, subir a montanha era estar na presença de Deus. E Moisés foi o escolhido para subir até a montanha e receber das mãos do próprio Deus a lei que agora iria reger o povo, os 10 mandamentos. E aí o povo fica embaixo na montanha, o povo não pode subir. E de repente Moisés começa a demorar para descer da montanha. E o povo começa a ficar inquieto. E aí, alguma anta lá do meio teve a ideia de construir algo para colocar no lugar de Deus. E aí juntam todo o metal que tinham ali e constroem um bezerro. É o texto da primeira leitura de hoje. Constroem um bezerro e passam a adorar esse bezerro. Portanto, desobedecendo a aliança, principalmente o segundo mandamento, que dizia que não era permitido fazer imagem de Deus. E aí lá no versículo 10 da nossa primeira leitura, que nós podemos olhar juntos, nós vemos que Deus ficou muito bravo. E o que é que Deus disse para Moisés? Versículo 10: deixa que minha cólera se inflame contra eles e eu os extermine.
portanto, despertou em Deus a vingança. E aí nós temos de novo Moisés, que intercede pelo povo, pedindo que Deus tenha misericórdia do povo. E qual é a resposta de Deus para Moisés, que pediu, que intercedeu para o povo? Versículo 14 da nossa primeira leitura: e o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado de fazer ao seu povo. Olha só, gente, o tamanho da misericórdia de Deus. Olha só o tamanho da bondade de Deus, para nos dizer que o amor que existe no coração de Deus, ele não é capaz de se deixar contaminar pelas coisas do mundo. A vontade que Deus tem de salvar a cada um de nós, ela é muito maior do que o desejo de vingança. Ela é muito maior do que a vontade de condenar. Por isso nós precisamos anunciar aos quatro cantos da terra o amor desse Deus que eu acredito. O amor desse Deus que é pura bondade. O amor desse Deus que é justiça. Eu não posso imaginar que no dia que eu fechar os olhos para esse mundo, eu vou encontrar com Deus sentado num trono como um juiz, pronto para apontar os meus erros e dizer: você vai para o inferno agora. Cá entre nós, gente, nós sabemos que nós praticamos muitas coisas na nossa vida que não nos faz merecedor do céu. Quanta mágoa eu guardo dentro do meu coração, quanto desejo de vingança, quanto ódio, quanto rancor eu vou alimentando no meu coração. Será que por meus méritos eu vou para o céu sozinho, gente? Eu preciso da misericórdia de Deus. Portanto, nós não temos o direito de achar que Deus está sentado num trono, pronto para me mandar para o inferno, olhando para mim a partir dos meus pecados. Deus não olha para nós a partir dos nossos erros. Deus olha a partir da nossa vontade de acertar. Por isso Deus é misericórdia, por isso Deus é amor. E toda vez que eu espalho para o mundo que Deus é vingativo, que Deus é um ditador, que Deus é um juiz, que Deus não tem coração, que Deus não tem misericórdia, o que é que eu estou fazendo senão fabricando um outro bezerro? Fabricando um Deus que não existe. Me desculpem, gente, mas às vezes, segunda-feira, que é a folga do padre, eu vou até a Praça da Sé lá na catedral, e lá tem um monte de pessoas de outras religiões que pregam esse Deus, que constroem um Deus à sua imagem e à sua semelhança. Já não é mais Deus que me criou a imagem dele, sou eu que estou fabricando um Deus do meu jeito. Então, se o meu coração é cheio de ódio, eu não vou conseguir olhar para Deus como Deus de amor. Se o meu coração é cheio de vingança, eu não vou conseguir olhar para Deus como um Deus que é perdão. Por isso, eu preciso primeiro curar o meu coração. Quando eu curo o meu coração, as coisas começam a acontecer. E nós vamos entender isso quando nós chegarmos agora no Evangelho. Coração curado é fonte de bênção. Coração curado é fonte de milagre. A segunda leitura que nós ouvimos, a carta de São Paulo a Timóteo, é o capítulo 1. Nós sabemos que esse Timóteo, dessa segunda leitura, foi um dos melhores amigos de Paulo. Quando Paulo começa a pregar o Evangelho, ele encontra Timóteo, e a Timóteo ele confia grandes missões. Ele envia Timóteo lá no meio dos Tessalonicenses, em Tessalônica. Ele envia Timóteo para falar para a comunidade de Corinto, os coríntios. E tanto foi a importância de Timóteo na vida de São Paulo, que São Paulo nomeia Timóteo como sendo o primeiro bispo de Éfeso. Éfeso, na época de Jesus,
era a maior cidade do império, era a capital da Ásia. A título de comparação, Éfeso era como se fosse São Paulo hoje, a maior cidade do império. E de repente São Paulo diz para Éfeso: você vai tomar conta daqui. Tanto foi a importância de Timóteo na vida de Paulo. E nessa segunda leitura que nós lemos hoje, Paulo começa agradecendo a sua história de vocação. E aí ele diz que recebeu do próprio Cristo o seu ministério, não por méritos dele, mas pela misericórdia de Deus. Deus quis que eu fosse assim. Ele tem consciência disso. Ele fala: eu fui perseguidor da igreja de Cristo, eu fui violento, eu blasfemava, e que apesar do seu passado duvidoso, Deus cumulou Paulo de muitas bênçãos e de muitas graças, e ele não nega isso. E ele continua dizendo que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e aí ele diz: eu sou o primeiro deles. Portanto, Paulo reconhece que a sua condição de pecador fez com que Deus olhasse para ele com olhos de misericórdia. Oh, meus irmãos, quando eu reconheço que eu sou pecador, quando eu assumo a minha condição de pecador, quando eu assumo a minha pequenez em dizer que sem Deus nesse mundo eu não consigo ir muito longe, eu vou me configurando a Cristo, a minha vida vai sendo igualzinha à vida de Cristo. E se a minha vida é igual à vida de Cristo, então eu começo a experimentar os milagres que Ele tem reservado para mim. E São Paulo continua dizendo: porque aqueles que estão em Cristo se transformam numa nova criatura. Olha só, gente, isso é muito importante. Se eu estou em Cristo, não existe lugar para as coisas do mundo no meu coração. No meu coração bate o coração de Cristo. Portanto, eu me transformo numa nova criatura. E ser essa nova criatura nos projeta para o evangelho que nós acabamos de ouvir, o evangelho de São Lucas, o capítulo 15. E esse evangelho nos convida a fazer uma experiência única dessas duas personagens do evangelho: o menino mais velho e o menino mais novo. E o evangelho diz que o filho mais novo chega para o pai e fala para o pai: dá-me a parte da herança. Gente do céu, quando é que eu recebo uma herança? Quando alguém morre. Era como se esse menino tivesse chegado para o pai e tivesse dito para o pai: para mim o senhor já morreu faz muito tempo, agora eu quero a parte que me cabe. E o evangelho diz que o pai não disse uma palavra. O pai repartiu a parte e deu a parte que era dele. E o evangelho diz que em pouco tempo, versículo 13, ele juntou tudo que era dele e foi embora. O evangelho não fala que ele se despediu do pai. O evangelho fala que em pouco tempo ele pegou tudo e foi viver no mundo, foi viver a experiência do pecado. Lá no pecado eu encontro amigos, lá no pecado eu encontro liberdade, eu posso fazer o que eu quero, ninguém está aqui para me cobrar nada. Na vida de pecado, por isso que o pecado é bom, gente, porque o pecado nos garante uma falsa liberdade. Eu posso fazer o que eu quero, a hora que eu quero, sem que ninguém fique me cobrando. Eu escuto muito de jovens: a igreja católica, ela é muito atrasada, ela fica cobrando muitas coisas de nós. Então vá viver no mundo. O mundo não te cobra nada, mas a conta depois ela é cara, porque faz com que você perca a amizade com Deus. E o menino vai embora, pega tudo o que tinha e vai embora. Só que acontece uma coisa interessante nesse evangelho.
Depois que ele experimenta o pecado, depois que ele mergulha a sua vida no pecado, ele percebe que aquilo não dura muito tempo. Diz que uma fome grande aconteceu naquela região e ele perdeu tudo. E foi procurar emprego. E deram para esse menino cuidar de porcos. Portanto, esse menino foi parar dentro de um chiqueiro. Foi parar no meio dos porcos, no meio da lama. O mundo está cheio de pessoas assim, que trocam Deus pelo chiqueiro, que trocam Deus pela lama, que trocam a casa do pai por um pino de cocaína, que trocam a casa do pai por uma pedra de crack, que trocam a casa do pai por uma noitada, bebendo, fumando. O mundo está cheio de pessoas assim. Eu conheço, você conhece uma pessoa que é assim. Se não for você que está passando por essa situação, eu acredito que não exista dor maior para o coração de Deus, quando o diabo chega para Deus e diz: olha aí, o que eu sou capaz de fazer com aquele que você criou, a sua imagem e a sua semelhança. Sou capaz de levar para o lixo, para a lama. Olha aí o que eu sou capaz de fazer. E de repente, aquele menino, ele cai em si. E aí acontece o milagre. O que fez com aquele menino, que aquele menino decidisse voltar para casa? Foi ele ter perdido tudo? Não. Quantos irmãos nossos já perderam tudo, inclusive a dignidade, e ainda estão na lama? Basta dar uma volta lá na Cracolândia, no centro. Pessoas que perderam tudo, perderam a dignidade, não se reconhecem mais como humanos. Estão lá mergulhados na droga, perderam tudo. O que fez esse menino voltar para a casa do pai foi ele ter reconhecido que o pai era um homem bom. Vou voltar e vou pedir que o meu pai não me trate como filho, porque eu não mereço mais ser filho. Me trate como um dos seus empregados. Portanto, decidiu voltar para casa, mas não para ser chamado de filho, porque ele sabia que o pai era bom até mesmo com os empregados. Portanto, meus irmãos, é preciso pedir a cada missa que a gente celebra, a cada missa que a gente participa, é preciso pedir que Deus nos ajude a readquirirmos a nossa dignidade de filhos de Deus. Esse menino do Evangelho recordou que o pai era bom. Será que o meu coração ainda anseia por esse pai que é bom? É a certeza desse amor de Deus que vai fazer com que muitas pessoas deixem a lama e voltem para a casa do pai. É a certeza desse amor de Deus que nos ama com amor eterno, com amor infinito, com amor único, que vai fazer com que muitos irmãos descubram que estar com Deus, estar em Deus, é a melhor opção que o mundo pode nos oferecer. Vamos pedir para Deus essa graça, meus irmãos, que tenhamos a força e a coragem de testemunhar esse amor que um dia eu experimentei e que até hoje continua me motivando a ser esse homem melhor, a ser essa família melhor, a ser esse filho melhor. Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma luz, tua palavra, é uma luz para mim, Senhor. Brilha esta luz, tua palavra, brilha esta luz.